meu fera, minha fera, tranquilidade com vocês. Como é que vocês estão? Quinta-feira, acabando a semana, já é sextou, então vamos aproveitar esse tempo maravilhoso pré-final de semana para estudar um pouquinho de química, que é a melhor matéria que a gente vai ver, né, bicho? Fala comigo. A gente vai ver hoje um conteúdo do planejamento programático do SSA1, que é justamente a ideia de estrutura atômica. Beleza? Meu nome é Lucas César, tá? Eu sou professor de Química e sou um dos monitores aqui do UpPlay. Beleza? E hoje a gente vai trabalhar junto aqui. A gente vai ver um pouco sobre como é que se tem a estrutura de um átomo, né? Quais são as características, as classificações e no final a gente faz uns exercícios de vestibulares para a gente exercitar e ver como é que isso é abordado na prática. Beleza? Lembrando que eu estou sem máscara aqui, mas a partir do momento que a gente termina a gravação, eu estou aqui sozinho. A gente não vai, a partir do momento que a gente sai do estúdio, com máscara, distanciamento, álcool gel, então a gente está se cuidando aqui, então é bom que você também se cuide aí com sua família, seus amigos, evite aglomeração, siga as recomendações dos órgãos competentes, tá? Para que a gente consiga passar o mais rápido possível desse momento aí de pandemia e a gente possa aglomerar mais futuramente, assim, reencontrar com os amigos e com segurança. Beleza? Vamos nessa, que aqui no UpPlay você aprende no clique. Dale, desenrola e bate e joga de ladinho. Estrutura atômica. E o que é que a gente vai ver hoje? Vai ver justamente a estrutura do átomo, do famigerado átomo, que Demócrito e Leucipo acreditavam ser indivisível, que acreditavam que era a menor partícula que constituía uma matéria, que Dalton traz a ideia de uma partícula indivisível do modelo de bola de bilhar, que Thomson traz a ideia do pudim de passas, que descobre a natureza eletrônica do átomo, que traz a ideia de que é uma esfera positiva com partes eletronegativas incrustadas. Rutherford traz a ideia de um núcleo denso positivo com a nuvem eletrônica, com a eletrosfera negativa em forma de órbita, que é o sistema planetário. E Bohr traz a ideia dos orbitais, né, da quantização de cada órbita dessa e de cada elétron. Maravilha! E essa é a representação mais atual que temos do nosso famigerado átomo, tá? E o átomo ele é composto por duas áreas maiores, né? Duas maiores áreas, duas regiões mais conhecidas. Sendo a primeira a eletrosfera, também conhecida como nuvem eletrônica, que é justamente essa parte externa, que está em branco aqui, ó, esses círculos brancos, constitui justamente a parte da eletrosfera que compõe o átomo. Tranquilo? E a outra região, a segunda região, altamente densa, porque essa eletrosfera ela possui uma massa, uma densidade muito baixa, inclusive é irrelevante para o cálculo da massa total de um átomo. A massa total de um átomo ela é calculada baseada na massa dessa segunda região, que é justamente o seu núcleo. Tá? O núcleo do átomo ele é altamente denso e é pela massa do núcleo que se dá a massa do átomo total, visto que a massa da eletrosfera é ínfima. Beleza? E o que é que tem em cada uma dessas duas regiões? Na eletrosfera, a gente tem justamente a presença dos elétrons, das cargas negativas, das partículas negativas que compõem o átomo. Tranquilo? Ou seja, cada órbita dessa aqui, nós teremos uma quantidade de elétrons presentes nela, dependendo do seu nível energético de cada uma delas, conforme Bohr traz, né, na sua quantização, na quantidade de energia de cada orbital desse. Beleza? Então, na eletrosfera, nós temos o que chamamos de elétrons, partículas negativas. Maravilha? E no núcleo, nós temos duas partículas, sendo ela a partícula positiva, que é o próton, partícula antagônica ao elétron, sendo o elétron negativo e o próton positivo, e temos uma partícula neutra, que é justamente o nêutron. Tranquilo? E a massa do núcleo, a massa do átomo, ela é dada justamente através da soma dos prótons e dos nêutrons. Porque são eles que constituem o núcleo e o núcleo é a massa do núcleo é o que define a massa do átomo. Logo, a massa do núcleo é calculada através da soma entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons.
Vale lembrar também que um átomo neutro, ou seja, um átomo que não é nem positivo nem negativo, ele possui o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Ou seja, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Se tem 10 elétrons, terei 10 prótons. Se tenho 20 prótons, terei 20 elétrons. Maravilha? Então vamos prosseguir. Falando então, a gente já viu que um átomo, como é que é a sua estrutura, como é que ele é composto, as partículas que o compõem. Então partimos para o elemento químico, que nada mais é um conjunto de átomos iguais. Um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. É essa a definição de elemento químico. Por exemplo, o elemento químico do ferro nada mais é do que vários átomos de ferro, vários átomos de mesmo número atômico, na qual compõe o elemento ferro. Outro exemplo, o elemento sódio. O elemento sódio nada mais é do que vários átomos de sódio, que compõem o elemento sódio, vários átomos de mesmo número atômico. E o átomo de sódio é totalmente diferente do átomo de ferro. Tranquilo? E a gente consegue ver aquilo que eu já falei anteriormente, né? A massa atômica, ou seja, a massa do átomo, ela é dada através da soma dos prótons e dos nêutrons, visto que esses são os componentes do núcleo que compõem a maior parte, na verdade, compõem toda a massa do átomo. E essa massa, né, ela é calculada, ela tem esse símbolo A, e ela é calculada através da soma entre os prótons e os nêutrons. Maravilha? O número atômico, que é denominado pela letra Z, é justamente o número de prótons. Ou seja, quando a gente escuta numa questão um composto X com número atômico de 15, logo sabemos que ele tem 15 prótons. No elemento Y, que possui um número atômico 10, sabemos que ele tem 10 prótons, porque o número atômico, representado por Z, é exatamente a quantidade de prótons desse elemento químico. Maravilha? Vamos chamar no Daler. E é assim que a gente representa um elemento químico. Inclusive, eu até já tinha colocado aqui, que é justamente a ideia de que na parte central, que seria esse X, é o símbolo do elemento químico, como um H do hidrogênio, o O do oxigênio, o Fe do ferro, o K do potássio. É justamente o símbolo que representa o elemento químico. E a massa e o número atômico estão nessas seguintes localizações, podendo ser ela assim ou assim, onde há só alternância da posição da massa, mas isso, em alguns livros, alguns materiais, se utiliza a massa do lado esquerdo e alguns outros utilizam a massa do lado direito, tá? Ambas as representações estão corretas. Beleza? Mas sempre assim, massa na parte superior e número atômico na parte inferior. Massa na parte superior e número atômico na parte inferior. Um exemplo que temos aqui é justamente o elemento sódio, do cloreto de sódio, do nosso sal de cozinha. O sódio, ele possui a massa de 23 e possui o número atômico de 11. Aqui o Z na parte inferior, Z é o número atômico, logo o número de prótons, ele possui 11 prótons. E se eu perguntar para vocês, se eu perguntar aqui, qual o número de elétrons e qual o número de nêutrons aqui? E agora? É o seguinte, meu povo. Como anteriormente eu tinha falado, para um elemento neutro, ou seja, sem carga, onde não vemos aqui nenhum positivo nem negativo, nem +2, nem -1 e tal, a gente pode concluir que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Beleza? Logo, se ele tem um número atômico, que é o Z, 11, elétron também 11. Maravilha? Coisa linda. E o número de prótons, de nêutrons, desculpa. A gente sabe que a massa, que é o A, ela é dada por prótons mais nêutrons. E a gente sabe que a massa dele é 23 e o número de prótons é 11. Logo, o número de nêutrons
desse elemento sódio é justamente 23 menos 11, que é igual a 12 nêutrons. Tranquilo? Ou seja, apenas com a informação da massa e do número de prótons para um elemento nêutron, nós conseguimos já calcular o número de nêutrons e o número de elétrons. Maravilha? Vamos seguir. Então, para isso, cientes da existência do próton, do nêutron, como calcular, como identificar cada um deles na representação de um elemento químico, nós temos algumas classificações. E a primeira das classificações é justamente a ideia dos isóbaros. E o que seriam isóbaros? Isóbaros são os elementos químicos, são os átomos que possuem o mesmo número de massa, a mesma massa atômica. Ou seja, a mesma... Vou colocar um exemplozinho aqui. A mesma massa, que a gente lembra que a massa está na parte superior e número atômico na parte inferior. A massa é o A, representado pela letra A, que fica na parte superior do átomo, do elemento, e o número atômico na parte inferior. Perceba que o cálcio e o potássio, eles possuem a mesma massa nessa aqui. Ou seja, tanto o cálcio quanto o potássio possuem a massa de 40. Percebam que eles possuem números atômicos diferentes, mas possuem a mesma massa. Logo, são isóbaros. O cálcio é isóbaro desse átomo, esse átomo de cálcio é isóbaro desse átomo de potássio. Maravilha? Outra classificaçãozinha que nós temos é justamente a ideia dos isótopos. Bem como os isóbaros, são átomos que possuem a mesma massa atômica, os isótopos, pelo a gente já tem uma dica, os átomos que possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Um exemplo claro disso que a gente tem é justamente os isótopos do carbono, na qual eles possuem massas diferentes, massa na parte superior, porém possuem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, que é representado pela letra Z, e fica na parte inferior. Logo, esses átomos, de carbono são isótopos, mesmo possuindo massas distintas, mas possuindo número atômico igual. Tranquilo? E a última classificação, a penúltima que a gente tem aqui é justamente a dos isótonos, onde os isótopos com P era de prótons, os isótonos com N é justamente os átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Mel na chupeta. Os isótopos com P, prótons. Isótonos com N, nêutrons. Átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Um exemplo que a gente tem aqui é justamente o boro e o berílio. O boro, ele tem 10 de massa atômica, lembre que massa é próton mais nêutron, e o berílio possui 11 de massa atômica. O boro possui 4 de número atômico e o berílio possui 5 de número atômico. Ou seja, nem a massa nem o número atômico deles são iguais. Só que a gente sabe que a massa é igual a próton mais nêutron. Então, se a gente calcular o número de nêutrons de cada um, veremos que ambos possuem 6 nêutrons. Logo, são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. São isótonos. Esse átomo de boro e esse átomo de berílio são isótonos. Maravilha? Onde a gente tem aqui, para o berílio, ele tem uma massa de 10, que é o A, e 4 prótons. Logo, possui 6 nêutrons, que é a massa de 4 mais 6, da massa do núcleo, que é a massa do átomo. Maravilha? E no berílio também nós temos 11 para a massa e temos 5 prótons, 5 de número atômico. Logo, 6 será seu número de nêutrons, porque 6 mais 5 dá a massa do átomo, que é a massa atômica do berílio. Maravilha? Vamos chamar no Dali? A última classificaçãozinha dessa parte que a gente tem é justamente o isoeletrônico. Iso significa igual, como os outros, isótopo, isóbaro, isótono, mesmo número de próton, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons. O isoeletrônico é justamente o mesmo número de elétrons. São átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Por exemplo, esses íons aqui. Que íons vem justamente da ideia de que possuem cargas, podendo elas ser a carga catiônica
ou aniônica. E como é que eu percebo isso, Lu? Como é que eu percebo que é um íon ou é um elemento neutro? Justamente devido a essas carguinhas aqui, ó. Essas cargas significam que nesse átomo ou ele tem elétrons a mais ou tem elétrons a menos, porque os elétrons são as únicas espécies químicas, as únicas partículas que podem ser transferidas, que podem podem se locomover, né? Podem ir de um átomo para outro, podem ser compartilhadas, podem ser doadas. Prótons não. Logo, esse íon, que é um íon catiônico, também denominado como cátion, ele possui uma carga positiva, porque como a gente não tem numeração nenhuma aqui, acredita-se, né, que é 1, tá? Nesse caso aqui, como tem um 2, esse íon aniônico ou ânion, ele possui uma carga negativa, duas cargas negativas, ou seja, nesse íon de sódio, ele possui um elétron a menos, ou seja, se o número de prótons é igual ao número de nêutrons, e ele possui um elétron a menos, se o número de prótons é igual ao número de elétrons e ele possui um elétron a menos, ele ficou mais positivo. Por isso que essa carguinha aqui, significando que ele é um cátion, ele tem um próton a mais do que elétrons. Já no caso do oxigênio, nós temos essa carguinha aqui 2-, ou seja, novamente, se inicialmente para um elemento neutro nós temos o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, se eu tenho 2 elétrons a mais, esse átomo ficou mais eletronegativo do que positivo. Logo, ele tem 2 elétrons, 2 elétrons negativos a mais. Maravilha? Sim, mas como é que a gente vai calcular justamente o número de elétrons? A partir do seu número atômico, onde nós sabemos que inicialmente o número de prótons é igual ao número de elétrons, e para o sódio, que possui 11 número de prótons, ou seja, 11 de número atômico, porém, ele possui um elétron a menos, por isso que ele está positivo, ele possuirá 10 elétrons. Repetindo, o sódio, bem como qualquer outro elemento neutro, ele possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, ou seja, inicialmente ele possuiria 11 prótons e 11 elétrons. Só que como ele ficou positivo, um positivo, significa que ele perdeu um elétron e ficou com uma carga positiva a mais, uma carga de próton a mais. Logo, ao invés de ter 11 elétrons, ele terá um a menos, terá 10. Já o oxigênio, ele possui 2 elétrons a mais. Então, se ele possuía, quando neutro, né? quando inicialmente um elemento neutro possuía 8 números de prótons e 8 números de elétrons, ao receber 2 elétrons, ele passou de 8 para 10 elétrons, ficando bivalente negativo. E esses sim possuem número de elétrons iguais. Logo, esses íons são isoeletrônicos. Mesmo número de elétrons. Maravilha? Tranquilidade, né? Isótopo, mesmo número de prótons. Isótono, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. E isóbaros, mesmo número de massa. Tranquilo? Então vamos ver como é que isso aí é abordado no nosso dia a dia, nos vestibulares, né? Como é que eles trazem essa temática da estrutura do átomo, das classificações entre os prótons, nêutrons, elétrons para o vestibular, tá? Primeira questãozinha, nós temos o seguinte: X é isótopo de cálcio, que possui 20 de número atômico e 41 de massa atômica. E isótono de potássio, que possui 19 de número atômico e 41 de massa atômica. Maravilha. E ele diz que, portanto, o seu número de massa é igual a, ou seja, ele quer saber a massa. A massa do átomo ela é dada pela massa do seu núcleo. E a massa do núcleo ela é dada pela soma de prótons e nêutrons. Então, a gente precisa saber qual é o número de prótons e de nêutrons desse elemento X. Se ele diz que ele é isótopo desse elemento cálcio, logo, isótopo P próton. Ele tem o mesmo número de prótons. Então, ele já sabemos que ele tem 20 prótons, porque ele é isótopo desse átomo de cálcio. E esse átomo de cálcio, ele possui
20 prótons. Perfeito. Só que a gente sabe que a massa ela é dada por prótons mais nêutrons. E ele fala que o X ele é isótono, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons desse elemento aqui, do potássio. E esse potássio, ele possui 41 de massa e 19 de número atômico. Como é que a gente consegue descobrir o número de nêutrons dele, que será o mesmo número de nêutrons do X, visto que eles são isótonos? Apenas aplicando essa equação, mais N. Tranquilo? Com isso, nós temos que o número de nêutrons é igual a 41 menos 19. Passando para cá, subtraindo. Nós temos então aqui que teremos 22 nêutrons. E esses 22 nêutrons somados a esses 20 prótons, nós teremos que nós teremos um total de 42 de massa atômica. Como a gente pode ver aqui, número de nêutrons do potássio igual a 22, número atômico isótopo do cálcio 20, 20 mais 22, letra D, 42. Maravilha? Vamos seguir. Questãozinha do Amapá. Em relação à isotopia, isobaria e isotonia, podemos afirmar que, repetindo, em relação à isotopia, P, número de prótons, isobaria, número de massa igual, e isotonia, N, número de nêutrons, podemos afirmar que, letra A, são relações que dizem respeito ao núcleo e à eletrosfera do átomo. A eletrosfera, ela possui prótons, nêutrons ou tem alguma relevância para a massa do átomo? Não. A gente viu que prótons e nêutrons estão no núcleo e a massa é calculada através da massa do prótons e nêutrons. Não tem nada a ver com elétrons. Se ele tivesse a relação também entre os átomos isoeletrônicos, que envolvem o mesmo número de elétrons, aí sim. Só que aqui ele só fala do núcleo, que é o número de prótons, de nêutrons e da massa. Logo, a letra A não pode ser. Tranquilo? Vamos ver a letra B. Isóbaros são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons. Ou seja, número de prótons, P, isótopos. Então, isotopia que trata de elementos, entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons. Não isobaria. Isobaria trata justamente de elementos que possuem a mesma massa. Então, letra B, falsa também. Beleza? Letra C, isótopos, P, são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa. Não, né? Ele inverteu a B com a C. Isóbaros é que tem a mesma massa, isótopos é que tem o mesmo número de prótons. Então, a letra C, a voa. Letra D, isótonos, com N, são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons. Perfeito. Isótonos, N, são entidades químicas que possuem o mesmo número de nêutrons, com N também, para a gente se ligar no feeling. Logo, a alternativa certa é a letra D. Tá? E a letra E, por que não é? A letra E, por que não é? Bal. São relações que dizem respeito apenas à eletrosfera do átomo. Falso, né? Bem como a primeira, a eletrosfera não tem nada a ver com isotopia, isobaria e isotonia. Beleza? Vamos ver mais uma questãozinha do Rio Grande do Sul. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Maravilha. Mas diferentes números de massa. Por quê? Porque se tivessem o mesmo número de massa, eles teriam isótopos, isóbaros e isótonos. Ele teria o mesmo número de nêutrons e o mesmo número de massa. Tá? O magnésio, ele possui isótopos de números de massas iguais a 24, 25 e 26. Ou seja, o magnésio ele possui 3 átomos
que têm massas iguais, porém, eles são isótopos, ele tem o mesmo número de prótons, isótopos, com P de pato. Logo, eles possuem o mesmo número atômico. Porém, eles possuem massas diferentes. Ó. Uma tem 24, outra tem 25 e a outra tem 26. Outro átomo, né? Um átomo tem 24, outro tem 25, outro tem 26. Maravilha. E ele fala o seguinte, os isótopos do magnésio possuem números de nêutrons, respectivamente, iguais a... Ele quer saber quantos nêutrons tem em cada um desses isótopos do magnésio, tá? E ele deu aqui o número atômico do magnésio. Então, vamos lá. A gente sabe que a massa é igual ao número de prótons, que é o número atômico, e o número de nêutrons. E ele quer saber o número de nêutrons. Só que ele já deu a massa e deu o número de prótons. Logo, é só aplicar o cálculo da massa, que é prótons mais nêutrons, e substituir. Onde nós temos, para o primeiro, uma massa de 24 e 12, que é o número atômico do magnésio, bem como o seu número de prótons. Logo, terá 12 nêutrons, porque 12 mais 12 é 24. E por ser 25, 26, a gente já subentende que o próximo tem 13 nêutrons e o próximo tem 14 nêutrons, porque é a diferença de uma unidade para cada um. Logo, a alternativa correta é a letra C. 12 nêutrons, 13 nêutrons e 14 nêutrons, porque esses valores somados ao seu número atômico, que é seu número de prótons, darão justamente essas massas informadas no enunciado. Mel na chupeta? Vamos chamar no Dale. Questãozinha do Rio Grande do Sul, mais uma. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos 99 e uns quebradinho de oxigênio, que tem 8 de número atômico e 16 de massa, 0,03% de átomos de oxigênio, que tem 8 de número atômico e 17 de massa, e 0,2% de átomos de oxigênio que possuem 8 de número atômico e 18 de massa. Mel na chupeta. Diante desta constatação, pode-se afirmar que essas três fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos que entre si são. Repetindo, ele quer saber qual a classificação dessas três espécies químicas de oxigênio que compõem o ar que a gente respira, tá? Então a gente tem aqui, primeiro, a massa atômica. Vamos analisar a massa atômica. Esse oxigênio, ele tem 16 de massa. Esse oxigênio tem 17 e esse oxigênio tem 18. Logo, não possuem a mesma massa. Não podem ser isóbaros. Maravilha. Letra A, alotrópicos, a gente já pode avoar também, porque a gente viu nas aulas passadas, inclusive se você não viu, entra lá no canal, tem a playlist, tem material, conteúdo do SSA1, SSA2, não só de química não, tem de física, biologia, matemática, história. Não perde não, tem muito conteúdo massa lá, e a gente fala sobre o que são alótropos nas primeiras aulas, tá? Então, se não tiver lembrado, por que danada é alotropia que eu não lembro, bicho? Entra lá, vê de novo, depois volta pra cá. Beleza? Mas eles não são alótropos, tá? Porque não são compostos, substâncias que são compostas pelo mesmo átomo, pelo mesmo elemento químico. São átomos. Aqui não tem um gás oxigênio, não. É um átomo de oxigênio, tá? Então, não é alotropia. Maravilha. Então, a letra A e a letra B já não podem ser. E o número de nêutrons? O número de nêutrons também não pode ser. Por quê? Porque a gente está vendo que ele possui o mesmo número atômico. Ou seja, ele no mínimo já é isótopo. Porque ele tem 8 de número atômico, esse elemento também tem 8 de número atômico, e esse elemento também tem 8 de número atômico. Logo, eles já são isótopos. Mas será que eles também são isótonos, de acordo com o número de nêutrons? Como é que a gente calcularia isso? Justamente utilizando a fórmula da massa igual a próton mais nêutron. E como a gente está vendo que eles possuem o mesmo número de prótons, porém possuem diferente número de massa, não tem como eles possuírem o mesmo número de nêutrons. Alternativa correta, letra D. Eles são isótopos. Esses átomos são isótopos porque os isótopos P de próton possuem o mesmo número atômico.
8, 8 e 8. Beleza? Vamos nessa. A questãozinha da Universidade Federal do Pará. Os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio, deutério e trítio, que é justamente o prótio, é que o hidrogênio possui um átomo, um próton e zero, né? Não, um próton e um elétron, né? Deutério também um próton e trítio um próton. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente iguais a. E o que é que a gente precisa lembrar nesse momento? Novamente, de como se calcula a massa atômica, na qual se encontra na parte superior da representação do átomo, onde nós temos embaixo o número atômico, o número de prótons, e na parte superior a massa, que é próton mais nêutron. Ou seja, se nesse elemento aqui ele tem uma massa de 1 e ele possui um próton, e a gente sabe que a massa é próton mais nêutron, se ele tem um próton e a massa é 1, a gente já pode concluir que ele não tem nenhum nêutron. Logo, o número de nêutrons aqui é 0. Nesse deutério, ele tem um número atômico, um próton, um de número atômico. E possui 2 de massa atômica. E como massa é próton mais nêutron, a gente conclui que ele tem um próton e um nêutron, que ao somar dá massa de 2. Logo, teremos 0 número atômico e 1 número atômico. Desculpa, um nêutron, 0 nêutron e 1 nêutron, tá? E o trítio, bem como os anteriores, possui 3 de massa atômica e possui também um único número atômico, um único próton. Logo, a gente conclui que ele tem 2 nêutrons, que ao somar com esse número de próton, teremos a massa de 3. Então, nós teremos 0, 1 e 2. Essa é a sequência de números de nêutrons respectivas desses isótopos de hidrogênio. Alternativa correta, letra A. Beleza? Então, a gente viu nessa aula, a gente conseguiu entender justamente a ideia de como é a estrutura do átomo, da eletrosfera, que possui o elétron, que possui massa irrelevante, do núcleo denso, que constitui a massa do átomo, e é onde se encontra o próton e o nêutron, que somados dá massa. Vimos que esses átomos, né, eles juntos, né, um conjunto de átomos iguais, conjunto de átomos com o mesmo número atômico, é o que chamamos de elemento químico. Vimos a representação onde a parte central a letra, né, é a representação do elemento químico, e na parte superior é onde fica a massa, representado por A, e na parte inferior onde fica o número atômico, que é igual ao número de prótons, que fica representado pela letra Z. E vimos a classificação entre vários átomos, sendo eles os isótopos, ou seja, iso igual, isótopos, mesmo número de prótons, isótopos, isótonos com N, mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesmo número de massa, que é prótons mais nêutrons, isoelétrons, que são o mesmo número de elétrons entre os átomos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Comenta aí, compartilha, tá? Entra no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho, que isso vai ajudar demais você na sua caminhada aí, nos seus estudos, né, no seu planejamento. A gente tem muito material legal. No Instagram também a gente tem muito aviso, tem muita dica boa, tem muito material de qualidade para você. Então segue lá também, compartilha com os amigos. E é isso aí. Um beijo para vocês, uma boa tarde, um bom sextou para vocês amanhã. E já tô aqui de novo trazendo mais um material massa de química para vocês, tá? Que aqui no app, meu camarada, vocês aprendem no clique. Valeu!